Tudo bem aí? Já passou aquele friozão? Ah, tá com frio, mas já tá passando aquele friozão aí. Ai, já tô até meio com calor, falar a verdade pra vocês. Ai, que bom que vocês estão aqui hoje. Alguém aqui é a primeira vez? Tudo bem com você? Como é o seu nome? Vicência? Seja muito... É isso? Acertei? Seja muito bem-vinda, viu? Como que você conheceu a gente? Ah, que legal. Muito bem. Seja muito bem-vinda, viu? Esperamos te ver novamente. Mais alguém? É a primeira vez? Não? Bom, pessoal, também quem não é a primeira vez é muito bem-vindo, né? Lógico. A gente também adora ver os rostinhos que a gente vê toda semana, então é muito bom sempre. Hoje eu tenho só um recadinho para dar. No dia 20, não esse sábado, no próximo sábado, a gente vai ter a maravilhosa festa junina aqui da creche, do nosso lar. É uma festa junina de arromba. A gente fecha a rua aqui, né, seu Almeida? Vem uma criançada linda de viver, como diria a Hebe Camargo. E cada comidinha que tem aqui é a coisa mais deliciosa no mundo. Então, ó, vocês estão todos convidados, viu? A partir das 19 horas. Ah, Paulo tá me lembrando que depois tem o bingo. E a gente também vai ter show do Paulo, né, Paulo? Imperdível, viu, pessoal? Então, que vocês sejam convidados, combinado? Hoje a gente trouxe aqui uma pessoa que é muito especial, o Jamiro, Jamiro dos Santos Filho, o nome dele. Ele veio de longe, lá de Araguari, em Minas, e ele também está fazendo palestras por aqui na nossa região. E ele nos deu esse presente de poder, de estar aqui conosco hoje e trazer um pouquinho da mensagem de Jesus. A gente sabe que da doutrina espírita, né? O Jamiro, ele é diretor e fundador do Centro Espírita Nosso Lar lá de Araguari, desde 1986. E também do Colégio Dom Bosco, também lá de Araguari, desde 1994. Então, ensino é uma coisa que ele não vai ter dificuldade, Jamiro. Então, mas antes da gente chamar o Jamiro aqui para começar, né, a palestra dele, a gente precisa fazer nossa prece inicial, né? Olá, boa noite. A gente nunca começa nada nem finaliza nada sem a gente fazer uma prece. Aí eu gostaria de pedir para alguém, deixa eu ver, seu Nelson, o senhor faz para a gente? Bem, meus irmãos, minhas irmãs, vamos agora cerrar nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, pedindo toda a proteção, toda a guarda, para que possamos nessa noite de aprendizado poder estar atentos à palestra do nosso irmão, que possamos então, com o aprendizado dessa noite, que sempre vem a respeito do nosso Mestre Jesus, que possamos colocar dentro de nós uma sementinha de luz que faça com que possamos depois distribuir esse aprendizado com todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos. Que os protetores dessa casa que estão aqui presentes também abençoando e protegendo esta casa, que nos ilumina, que nos protege. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, possamos estar atentos à palestra do nosso irmão, que vai nos representar essa noite, com uma linda palestra sobre luz da terra, luz e sal da terra e luz do mundo. Que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Muito boa noite a todos. Muito obrigado, Gabriele, à direção da casa, ao Centro Espírita Nosso Lar. É muito bom visitar o nosso lar, eu que venho do nosso lar.
Então, que esta noite seja de paz, seja de conforto para todos nós. E a você que nos acompanha do outro lado também. Falar de Jesus é trazer um pouquinho o céu para perto de nós. É perfumar os lábios, é mudar o clima, o ambiente do lugar. Falar de Jesus é uma honra. Então, que essa mensagem alcance o seu coração. Traga o conforto que nós buscamos, a resposta, a luz, enfim, o remédio para a alma, para o corpo. Jesus é a solução de todas as aflições humanas. Sem Ele, não vale a pena. Então, o tema da noite, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Todas as mensagens, os milagres, as parábolas de Jesus vêm de um mundo celestial. De onde ele veio? Que mundo é esse que Jesus veio? Então, tudo o que ele deixou é maravilhoso, é encantador, por vir de um mundo que a gente não conhece. Então, as mensagens que ele deixou, nós temos que tentar nos aproximarmos ao máximo e traduzir o que será que Jesus quis dizer. É muito difícil. Então, o nosso papel é tentar nos aproximarmos ao máximo da mente celestial. O que ele quis dizer, né? Muito embora a gente não consiga, mas a gente pode tentar um pouquinho traduzir essa mensagem que ele nos deixou. Porque todo o evangelho de Jesus é uma carta de amor à humanidade. Quando a gente ama alguém, a gente escreve cartas e hoje a gente manda zap, né? A gente já não escreve cartas de amor. Mas as manifestações de amor são concretas e isso é maravilhoso. O amor é abstrato porque é sentimento, mas um presente, um recado é uma mensagem de amor. E o Evangelho é esta mensagem de amor que Jesus trouxe pessoalmente para todos nós. Então, nós vamos ler o texto e depois tentar traduzir ao nosso modo, claro, porque cada texto, a semana que vem, por exemplo, vir outro aqui, convidado pela Gabriela, e falar do mesmo texto, ele vai ter um outro olhar. Isso é fantástico, não é? Então, vamos ao texto e depois a gente tenta traduzir esta mensagem que Jesus quis nos deixar. Está em Mateus, capítulo 5, no Sermão da Montanha. E ele diz assim: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve a não ser lançado fora. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na sala. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Até as palavras de Jesus são lindas, né? O Evangelho de Jesus, ele é esse amor por nós. E esse trecho especificamente, ele vai mostrar o quanto nós somos importantes para ele. O quanto cada um tem o seu valor. E muitas vezes nós é que não nos valorizamos, tanto quanto ele nos valoriza. Você vai perceber o quanto Jesus se importa com você, comigo, com todos nós. Nós temos que nos valorizar. Então, o que será que Jesus quis dizer com essa comparação? Porque ele faz essa comparação.
ele compara cada um de nós a um sal. Por que será? Ele usava muito essa estratégia de comparações. Ele diz, por exemplo, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, ele está fazendo comparação. Então, ele usava esse argumento para facilitar o nosso entendimento. Então, ele está dizendo: você é sal da terra. Por que será que ele nos comparou ao sal? Então, vamos tentar entender. Se ele me comparou ao sal, eu preciso saber as qualidades e a utilidade do sal, para que eu possa traduzir um pouquinho e entender. Ah, então ele quis dizer isso. Então, a nossa tradução pessoal, vamos ver. O primeiro recado que nós podemos tirar da lição. Você já imaginou o mundo sem sal? Você já imaginou o mundo sem sal? Fica sem graça, não é? O mundo sem sal. E aí ele diz: e se o sal for insípido, como que se há de salgar? Olha, só a mente celestial, o ser celestial poderia achar essa comparação. O que substitui o sal? Nada. Nada. Olha que coisa interessante. Então, será que ele não está dizendo o mundo sem você fica sem graça, perde o sabor? Você já imaginou um mundo sem você? Olha que coisa interessante. E ele ainda diz: se o sal for insípido, com que se há de salgar? Então, se você deixar de existir, quem te substituirá? Ninguém. Sabe por quê? Se o sal não tem substituto, você também não. Cada um de nós somos únicos no universo. Não há ninguém igual a você. Só você tem essa voz. Só você tem o DNA. Não existe uma impressão digital igual à sua, uma retina igual à sua. Você é único no universo. Então, se o sal for insípido, com que se há de salgar? Então, se o mundo te perder, quem vai te substituir? Assim, valorize-se. Dê valor a você. Mesmo que o mundo não te valorize, valorize-se. Ame-se. Às vezes as pessoas colocam ponto final na vida por uma desilusão, por um fracasso financeiro, por uma doença, pelo abandono da família, por desemprego. A pessoa se julga no final da vida e morre em vida. Ela se entrega à tristeza, à depressão, a remédios que fazem com que a vida termine em vida. Não permita que isso aconteça. Dê valor a você. Ora, o meu casamento acabou. Acabou minha vida. Não acabou. Por quê? Nós vamos chorar, nós vamos sofrer. Ora, a pessoa que eu amo não me ama. Ora, eu fiz um investimento financeiro e fracassei. Estou desempregado. Recebi um diagnóstico que talvez dificulte minha vida. Então, acabou minha vida. Não, de forma nenhuma. Se alguém não te quer, quantos outros te amam? Quantos amores você tem? Quantos amores você tem? Eu tenho vários amores. Eu tenho 4 netinhos. Eu tenho 4 irmãos. Eu tenho 2 filhas. Eu tenho pais, mães. Eu tenho avós. Ah, mas eles não estão aqui. O que que tem? O amor acabou. Então, se uma pessoa não te quer, o mundo acabou. Os outros não valem nada. Valorize-se.
Dê valor a você. Você é único. E se ninguém te quer aqui, há quem te ama do outro lado. Então, essa é a primeira questão. Vós sois o sal da terra. Valorize-se. O mundo sem você perde o sabor. Olha que recado lindo, não é? Então, vamos continuar analisando qualidade e utilidade do sal. Você já percebeu que a função do sal é melhorar os alimentos? Todo contato que o sal, todo alimento que o sal entra em contato, melhora. Você coloca sal no arroz, ele melhora. Sal no feijão, ele melhora. Sal na salada, né? Sal na carne. Tudo melhora quando o sal chega. Não é interessante isso? Será que nosso Senhor não está pedindo todas as pessoas que você entrar em contato, que elas se sintam melhores? Pode ser isso? Pois é. Pode ser esse o pedido de Jesus? Todas as pessoas que você entrar em contato, que elas se sintam melhores, que elas se sintam bem com a nossa presença, com a nossa convivência. Isso é ser sal da terra, não é? Então, que as pessoas se sintam valorizadas, porque o mundo está repleto de pessoas que criticam, joga pedra, destrói, sorri, aplaude quem cai, quem sofre, quem fracassa. O que o mundo está precisando é de pessoas que apoia, que incentiva, que elogia, que apoia e aplauda os outros. Assim, que as pessoas que convivam conosco, pelo menos, nos digam como é bom te ver, como é bom quando eu vejo você, quando eu te encontro. Isso é ser sal, sal da terra. Outra coisa, você já percebeu que o sal, ao entrar em contato com os alimentos, ele não muda nada. O sal entra em contato com o arroz e o arroz continua sendo arroz. O sal não tem intenção nenhuma de mudar nenhum dos alimentos. O feijão continua sendo feijão, a carne sendo carne. Será que nosso Senhor não está pedindo do mesmo modo? Não tente mudar ninguém. Mas a gente tenta. Como a gente tenta mudar o outro. Ah, você gosta do Roberto Carlos? Que mau gosto você tem. Por quê? Por que que o outro tem mau gosto? Você tem que gostar de sertanejo? Você torce para tal time? Mas que você é um sofredor mesmo. Por quê? Você, eu não temos nada com isso. O que a pessoa come, o que ela veste, com quem ela vive, do que ela gosta, em quem ela vota. Em quem ela vota. Não temos nada com isso. O nosso papel é simplesmente melhorar as pessoas, não é mudar. Mesmo porque você já viu alguém mudar alguém? Não consegue, mas a gente tenta. E isso só causa inimizades, desencontros, brigas, desentendimentos. Assim, façamos igual o sal, a recomendação do Cristo. Sal da terra. Tente apenas melhorar as pessoas. Deixe elas serem o que são. Porque, afinal, a gente também quer ser o que a gente é. Não é? Outra qualidade do sal. Você já viu que quando a gente usa o sal em qualquer alimento, ele fica invisível? Será que nosso Senhor não está pedindo? Participe e desapareça. Mas a gente quer aparecer. Foi eu que dei a ideia. Eu ajudei. Eu fiz isso. Não.
atendendo ao outro pedido de nosso Senhor, que a sua mão esquerda não sabe o que dá à direita. Façamos tal qual o sal, melhora e some, desaparece. Não é no sentido físico, sumir, não, é ficar quietinho. Deixe que os outros se sintam bem, que a ideia até seja do outro, não tem problema, o que tem? Às vezes as pessoas reclamam, olha, eu ajudo minha família e ninguém reconhece. Você já ajuda? Então tá bom. Tá tudo bem lá? Então tá bom, não tem problema. A gente quer ajudar ou receber aplauso. Ser sal da terra é, por exemplo, quando as coisas estiverem mal na família, que lembre de você. Chama ele. Ele é o equilíbrio da família. Chama ela. Ela tem umas palavras tão positivas. Quando ela chega, tudo se acalma. Isso é ser sal da terra. Deixa as pessoas sentir sua falta. E quando a coisa estiver ruim, que te chame. Mas não chega lá falando, eu sabia que vocês iam me chamar. Não. Chega, ajuda e some. Isso é ser sal da terra. Por exemplo, lá em Minas, gente, eu nunca vi uma coisa dessa. Por exemplo, você já viu alguém chegar num churrasco, experimentar uma carne, né? E falar, gente, que carne deliciosa, mas que carne saborosa, que marca de sal que vocês estão usando. Você já viu isso? Eu nunca vi isso lá em Minas, né? Gente, esse sal que vocês estão usando deve ser especial. Essa carne está demais. Eu nunca vi isso. Agora, se a pessoa, por outro lado, chega no churrasco, experimenta a carne e ela não está legal, fala o quê? Cadê o sal? Isso é ser sal da terra. Quando estiver tudo bem, que não lembre de você, não tem problema não. Deixa. E quando a coisa estiver ruim, que lembre de você. Sal da terra. Ah, mas meu cunhado fez o aniversário, não me chamou. O que tem? Ah, meu irmão foi para a praia e não me chamou. O que tem? As pessoas são obrigadas a nos convidar? Não, cada um leva a vida que quer. E já pensou todos os nossos amigos convidando a gente para ir para a praia? A gente teria como ir? A gente teria como ir em todas as festas, todo final de semana. E cada um tem as suas escolhas. Ser sal da terra é assim. Então, o pedido de nosso Senhor, vós sois o sal da terra. É porque o sal é puro. O sal só faz as coisas ficarem boas. Assim, que esses relacionamentos nossos sejam duradouros, porque naquela época não existia geladeira. Então usava-se o sal para conservar. Será que nosso Senhor não está pedindo também que os relacionamentos sejam duráveis? Que as suas amizades sejam duráveis? Não é? Que todos os nossos relacionamentos familiares, sociais, religiosos, sejam duráveis. Mas para isso, também temos que aprender com sal, de conservar. Não é? Assim, por exemplo, qual é a única casa que você adentra e já vai entrando, mexe na geladeira, como que tem, mexe onde, sabe? Você vai e entra com liberdade. Qual é? A casa da mamãe. A gente faz isso no melhor amigo? Você faz isso na casa do seu melhor amigo? Você faz na sua melhor amiga? Não faz. Então, o que acontece? Nós temos que ter um limite. Um limite. Respeitar o limite alheio. E isso o sal também ensina. Que coisa interessante. Porque quando você vai fazer o arroz lá na sua casa,
né? Põe o arroz, põe água, né, na panela, põe o arroz, não é? Põe assim. Aí pega um pouquinho de sal, mistura. Você não faz assim? Você prova a água? Prova. Prova, não prova? Prova a água, vê se tá bom. Ah, mas dá para pôr mais um pouquinho de sal. Aí põe mais um pouquinho, agora tá bom. Se você põe muito sal, o que acontece? Estraga. E se põe pouco sal? Fica sem graça. Então, nós temos um limite de usar o sal. Os relacionamentos também, para se tornarem duráveis, nós temos que ter um limite, ou seja, não intrometa na vida alheia. Não sejamos inconsequentes, ou seja, indelicados. Não dá palpite na vida alheia. Porque quem é que gostaria de ouvir? Cuida da sua vida. Eu não te pedi conselho. Assim, atendendo ao alerta do Cristo, vós sois o sal da terra. Então, que tenhamos os limites nas palavras, nos gestos, respeitando o outro, para que os nossos relacionamentos sejam duráveis. Assim como o sal, conservando os alimentos, que a gente conserve os nossos relacionamentos. Portanto, quando nosso Senhor diz, vós sois o sal da terra, outro detalhe que precisamos atentar. Ele não disse, vós sois 50 quilos de sal. Você é um caminhão de sal. Não. Você é sal da terra. Pequenininho. Mas, por pequeno que seja, dá para dar sabor à vida de alguém. Então, de vez em quando, desce um salzinho lá do céu e vem o Francisco de Assis. Dá sabor à vida de milhões de pessoas. Vem uma Madre Teresa. Ora, mas eu queria também dar sabor à vida de milhões de pessoas. Mas quem sou eu? Eu não sou Francisco de Assis. Ah, mas ainda vai demorar para ser. Mas ao longo de 70, 80, 90 anos, dá para marcar corações das pessoas com o nosso sabor. Dá. Que nos tornemos inesquecíveis pelo carinho, pela educação, pelo gesto, pelas palavras. Que a gente fique na alma das pessoas por algum gesto, por algum motivo. Isso é ser sal da terra. Então, nós podemos sim, com pequenas palavras, um presente, um livro, uma ajuda, um socorro, marcar os corações das pessoas. E já pensou, ao longo da vida, 80, 90 anos, alguém um dia chegar perto da gente e dizer, eu nunca esqueci aquilo que você me fez. Eu trago você no meu coração. Isso vale a pena. Isso é dizer, minha vida valeu a pena. Então, o sal da terra, por insignificante que seja, por tão pequenininho que seja, ele é insubstituível e dá sabor à vida de todos nós. Então, só para enriquecer um pouquinho, eu vou lembrar de uma história de um professor aposentado, já avançado na idade. Ele estava numa festa e chegou um outro cidadão e falou: oi, professor, como vai? Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bom? O senhor lembra de mim? E o professor disse: ah, me perdoe, eu não lembro. Mas eu fui seu aluno. Ih, aluno? Quantos alunos eu tive? Mas e você, o que tem feito da vida? Eu me tornei professor. Professor? E o que te fez se tornar professor? Ele falou: o senhor. Eu? Sim, o senhor. Eu vou te contar. O senhor vai se lembrar. Eu fui seu aluno na terceira série. Certo dia, chegou um amigo meu lá com um relógio. Ai, professor,
aquele relógio. Ai, que relógio mais lindo! Eu queria ter um relógio daquele. Ah, mas como? Meus pais muito pobres. Impossível ter um relógio daquele. Os dias foram passando e eu mais apaixonado ainda por aquele relógio. Então eu cheguei assim à conclusão de que para ter um relógio daquele, só roubar. Sem pensar nas consequências do meu ato, um dia ele deixou o relógio debaixo da carteira e eu peguei. Quando ele voltou do recreio, ele falou: professor, pegaram o meu relógio. O senhor, bondosamente, falou: olha, quem pegou o relógio do amiguinho devolve. Ninguém se mexeu, nem eu. Então, o senhor se levantou, foi até a porta, trancou a porta e disse: vou revistar todos vocês. Ah, quando o senhor disse aquilo, eu lembrei da minha mãe. O que ela pensaria? Eu seria expulso da escola como ladrãozinho de relógio. Eu comecei a tremer de medo. E o senhor disse: todos vocês se levantem, encosta na parede. O senhor lembra? Ah, agora eu estou me lembrando. E como que o senhor não lembra de mim? Então, quando todos nós estávamos na parede, encostados na parede, fechamos os olhos, o senhor revistou todos nós. Depois disse: pode voltar. Encontrei o relógio. Mas o senhor não falou comigo. Eu morrendo de medo. No outro dia eu fui para a escola, pensando: é hoje. Hoje ele me leva para a direção e eu serei expulso. E o senhor novamente não falou comigo. Isso marcou o meu coração, porque o senhor salvou o meu conceito, o meu caráter. E assim eu decidi: eu quero ser professor. Eu quero ser igual a ele. E me tornei professor. E todos os dias em sala de aula eu lembro do senhor. Por que o senhor não lembra de mim? Então, aquele velho professor respondeu: ah, meu filho, naquele dia eu pedi para vocês fechar os olhos. Eu também fechei, porque eu não queria saber quem pegou o relógio. Sal da terra. Com um pequenino gesto, aquele homem marcou o coração de uma criança para toda a vida. Mas nós queremos mudar todo mundo. Você tem que comer o que eu como, assistir o que eu assisto, gostar da cor que eu gosto, votar em quem eu voto. Sal da terra. Só veio para melhorar. Só isso. E Jesus continua: vós sois a luz do mundo. Olha, no início nós falamos. Você já pensou no mundo sem sal? E você já pensou no mundo sem luz? E Jesus diz: você é luz. Será que ele não está dizendo: o mundo sem você fica mais escuro? Não se apague. Por nada nesse mundo não se apague. Nem permita que alguém te apague. Mas eu fui abandonado, desprezado, humilhado, maltratado. Não se apague. Nunca. Nós vamos chorar. Nós vamos arrastar. Só o nosso travesseiro saberá das nossas lágrimas. Não se apague. Nosso Senhor falou 7 vezes: eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o pão do céu. Eu sou o bom pastor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. E ele diz: você é a luz do mundo. Meu Deus!
Ele diz, eu sou a luz do mundo, e fala que eu sou a luz do mundo. Sim, você é a luz do mundo, desde que saímos das mãos do Criador. E essa luz nós já conquistamos. Ah, então eu sou igual a Jesus? Não! Jesus é o sol que ilumina o sistema solar, mas nós somos uma pequena luz. Essa luz é o que nós já conquistamos no amor, na evolução espiritual em que nós estamos. Essa luz não é esta, porque se uma luz dessa aqui se queimar, qualquer um de nós podemos ir no supermercado e comprar, substituir. Essa luz que Jesus falou é o amor. É o amor que você já tem, que você já é, porque você é a luz. Nós não somos capazes, nós não temos olhos de ver a beleza da nossa alma. Ah, se tivéssemos olhos de ver, a gente ficaria encantado com a luz da aura humana. Então não se apague. Mas eu fui abandonado. Não se apague. Eu estou doente, acamado. Não se apague. Porque o amor de Jesus alcança milagres. Será que esse amor que somos nós, que é a aura humana, que é o amor que nós já conquistamos, a evolução, então é sentimento. Essa luz aqui, qualquer um pode comprar, mas esse amor não tem como comprar. Não tem como herdar. Não tem como roubar. Não tem como você passar para os seus filhos essa luz, esse amor, transferir. Você vai deixar carros, dinheiro, patrimônio, mas essa luz não tem como. Não tem nem como ensinar. Peraí, não tem como ensinar? Não tem. Peraí, mas então o que eu estou fazendo com meus filhos? Nós estamos exemplificando. Ensinar, você ensina 1 mais 1 é 2. Ele aprendeu. Quando a gente fala para os filhos, seja educado. Cabe a ele. Porque não tem faculdades do amor. Aqui, você, Gabriele, abre um curso aqui de paciência, tem jeito? Não? Um curso de humildade, existe curso de humildade? Um curso de compaixão, já pensou? Vai fazer um curso de compaixão? Que beleza! Um curso de perdão? Já pensou um curso de amor? Mas demoraria 1 ano. Já pensou a gente fazer um curso de amor? Sairia amando todo mundo. Não existe. Sabe por quê? Não tem como ensinar. Não tem. Você pode escrever livros de amor, fazer poemas de amor, assiste filmes e mais filmes de amor, se não tiver amor. Por isso, existe a faculdade de direito, de odontologia, de medicina. Não existe faculdade do amor, porque é impossível ensinar. Nós podemos exemplificar. Por isso que às vezes o casal tem 2, 3, 4 filhos e um desvia, ele fala, onde é que eu errei? Não foi você que errou. Não é. É porque cada um é cada um. Mas então eu não vou nem exemplificar. Não, temos que exemplificar, temos que pedir, temos que falar, temos que levar para a escola, porque é isso, é colocando à frente, mostrando, pedindo, exemplificando, é que aí nós vamos por nós mesmos mudar. Então é isso que o Cristo veio exemplificar.
Hã? Eu, por exemplo, eu convivi com o Chico 10 anos. 10 anos. Almocei, jantei com ele, tomei café na mesa dele por 10 anos. Todas as vezes que eu chegava perto do Chico, eu chorava. É impossível a gente se aproximar de um anjo e não se emocionar. Quem se aproximou do Chico aqui? Quem abraçou o Chico alguma vez aqui? Levanta a mão. Não é assim? Não tem como não chorar. Mas todas as vezes que eu saía de perto do Chico, eu saía com uma vontade de ser bom. Por que que eu não sou bom assim? Então, ao chegar perto do Chico, me dava vontade de ser bom. Então, você quer amar? Vai lá para fora. Porque o amor só se aprende amando. A compaixão só se aprende tendo compaixão. O perdão só se aprende perdoando. Não tem outro jeito. Por isso, tem pessoas que frequentam o centro espírita 20, 30 anos. Sai igual. Avarento, orgulhoso, falso. Porque, mas eu dei passe. Deu passe? Frequentei reunião mediúnica. Frequentou. Estudei a doutrina. Aprendeu. Sei o livro dos Espíritos de cor. Que beleza. Está amando? Não adiantou nada. Nada. Só o amor é capaz de reerguer as almas. Só o amor é capaz de nos mudar. O saber foi o que mais matou no mundo, o que mais destruiu. E até em nome de Deus e Jesus, nós matamos, porque sabíamos demais. Defensores de Jesus, mas amava nada. Assim, vamos entendendo que quando nosso Senhor diz, vós sois a luz do mundo, é essa luz ao amor que transforma, que redime, que reergue, que salva, que sacrifica, como diz Paulo aos Coríntios, né? O amor tudo pode, tudo, como é que é? O amor tudo pode. Eu não me lembro, né? Sacrifica, não é? É assim mais ou menos, né? Até o Legião Urbana fez, né? A música dessa passagem que sem amor de nada vale. Então, meus irmãos, lembrando que de vez em quando também desce uma luz lá do céu e vem um Chico Xavier. Iluminou milhões de corações. Mas eu queria ser Chico. Quem de nós não queria? Mas vai levar milhões de anos ainda, porque nós temos que querer, amar. Então, ele diz, né? Jesus fala de você é luz, depois ele fala, não se acende uma candeia e esconde, ou seja, nós temos que amar, nós temos que falar, nós temos que participar. A nossa luz. Que luz? É o amor, aquilo que a gente já sabe, que a gente já aprendeu. Então, o nosso Senhor convida para que a gente participe. E depois ele fala, impossível esconder uma cidade iluminada. Olha, só ele para falar algo assim, né? Ele fala que você é luz, depois ele fala que você não pode acender uma candeia e esconder, depois ele fala em cidade. O que tem a ver cidade? Será que a cidade não é a soma de todos nós iluminados? Por exemplo, quantos habitantes tem São Carlos? Uns 400 mil habitantes? 300? Vamos pôr aí 250.
250 mil habitantes. Nossa! 13. Então vamos colocar aqui 250 mil habitantes em São Carlos. Eu vou colocar 10%. Você já imaginou 25 mil Chico Xavier aqui dentro? Como ficaria essa cidade? Impossível esconder. Um Chico Xavier iluminou o Brasil. 25 mil Chico Xavier aqui dentro. Como seria essa cidade? Então, olha, só Jesus mesmo, ao dizer, não se pode esconder uma cidade iluminada. É isso. Quando nós nos tornarmos iluminados como um Chico, já pensou? 25 mil Chico Xavier dentro de São Carlos? Meu Deus. Assim, e ele termina, brilhe, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Olha aí, ele está convidando a gente a amar, participar no grupo social, no grupo religioso. Então, se você aposentou, não fique no sofá, vá visitar doentes, vai fazer parte de grupos que melhoram a cidade, a sociedade. Se você tem dinheiro, já tem aí seus dinheiros, a primeira coisa que você deve fazer, você me liga, que eu venho te ajudar, né, a gastar esse dinheiro, né? Então, se você tem dinheiro, colabore, pague a energia do centro, participe de obras sociais, se você tem recursos. Se você já aprendeu um pouquinho da doutrina, venha participar, ajude nos estudos. É esse resplandeça a vossa luz diante dos homens. Essa é a mensagem, né, que nosso Senhor desejou passar. Então eu quero finalizar as minhas palavras lembrando de um fato que aconteceu comigo há mais de 30 anos atrás. Assim como todas as casas espíritas do Brasil, a nossa casa também distribui cestas básicas. E isso, a gente sempre fez questão de colocar uma caixa de fósforos ou duas dentro das cestas básicas. Por quê? Há 30, 40 anos atrás, os barracos, não existia energia elétrica. O mundo mudou muito, né? Hoje, todo barraco tem. Certo dia, mais de 30 anos atrás, eu nunca esqueci desse fato, nós distribuímos a cesta, fechei o centro, de repente bateram lá na porta e eu fui atender. Chegando lá, abri a porta e eu vi uma senhorinha. O retrato da fome, da carência humana, magrinha, olhos fundos. Perguntei o que ela queria, ela falou, eu fiquei sabendo que o senhor está distribuindo cesta, eu vim buscar. Pedi para que ela adentrasse, fui e arrumei uma cesta para ela. Quando eu voltei, coloquei a cesta básica nos braços dela, ela não suportou o peso, ia deixar cair, eu peguei a cesta de volta. Tamanha fraqueza daquela pessoa. Então eu perguntei, de onde a senhora vem? Ela me deu o nome do bairro do outro lado da cidade. Falei, como que a senhora vai levar essa cesta? Ela respondeu algo que eu nunca esqueci. Eu estou com fome, não tenho nada para comer. Então, me dispus a levá-la. Atravessamos a cidade, adentramos aquele bairro que na época era o mais pobre daquela época da minha cidade. Quando adentramos aquela rua, eu perguntei, é aqui? Ela falou, não, pode tocar, toca. Quando chegamos lá no final, acabou aqueles barracos, aquelas casas pobres. Falei, é aqui? Ela falou, não. Falei, meu Deus, onde é? Peguei a cesta, descemos do carro, adentramos no meio do mato, assim, 50 metros mais ou menos. Chegamos num verdadeiro. Aquilo nem era barco, era uma tapera. Porque eu me perguntando como pode alguém viver aqui. Era fim de tarde, final de tarde, começando a escurecer. E ela, entra, meu filho, não tinha porta, era um tecido, entra, entra. Lá dentro estava mais escuro do que lá fora.
Mas eu ainda consegui ver ali no chão uns tijolos com aquela barra de ferro de fogão a lenha com 3 bocas, né? Eu consegui ver e ela batendo a mão assim em volta daquela barra de ferro, procurando o quê? O fósforo. O fósforo. Oh, eu não tenho fósforo. Aí eu lembrei, eu tenho fósforo. Ela falou, você tem fósforo? Tenho. E fui lá para fora, porque lá fora estava mais claro. Abri a cesta e ela veio com um toquinho de vela. Um palito de fósforo iluminou o barco. Ela tinha um arrozinho, o feijão, o macarrão, o sal, a vela. Não tinha o fósforo. Se não tem o fósforo, tinha que sair procurando. Então, diante do mundo, das carências humanas, esse oceano de carências humanas, não dá para ser um grãozinho de sal, um palito de fósforo? Acho que dá. Esse é o pedido de nosso Senhor, porque nenhum de nós pode salvar o mundo, consegue salvar a fome de São Carlos, do Brasil, do mundo, mas nós podemos acender o coração de uma alma triste, deprimido, sem forças para viver, dar sabor à vida daquelas pessoas que convivem com a gente, marcar corações, nos tornarmos inesquecíveis, dando sabor àquelas pessoas para que elas nunca mais esqueçam da gente. Isso é ser o sal da terra e a luz do mundo. Esse é o nosso recado da noite. Espero que eu tenha alcançado o seu coração. Muito obrigado a você que está do outro lado. Quem quiser conhecer meus livros, estão ali. Tem livros de autoajuda, de Jesus, de casais. Será uma alegria autografar para vocês. Muito obrigado e até breve. Obrigada a você, Daniel. Boa noite a todos. Vamos encerrar então com a leitura da psicografia de hoje, para preparar em nosso coração para receber todas as bênçãos do passe. A caridade, sinônimo de amor em ação. Não há como entendê-la sem Deus, meus irmãos. Amor, fé, humildade e perdão pode-se fazer por meio da oração. É compreenderdes que ganhamos em doar, que na divisão podemos multiplicar. É saber que a oportunidade de doar é sempre também oportunidade de amar. Não ouvidem, irmãos queridos. Ore para sermos de Deus os preferidos. Temos que nos lembrar daqueles esquecidos, que a vida faz entristecidos. Amemo-nos, irmãos, constantemente. Oremos a Deus que nos ampare a mente, para que a caridade seja semente que aduba e floresça no coração da gente. Que nós possamos ter uma semana abençoada e que possamos ser cada vez melhores. Que assim seja.